Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Alguém disse certa vez: o passado mal gerido traz remorsos e o futuro temido gera ansiedade. Creio que todos nós havemos de concordar. A ansiedade já começa a se tornar uma questão de saúde pública. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde estimam que existam cerca de 264 milhões de pessoas a sofrer de ansiedade em todo o mundo e indicam que as perturbações de ansiedade são mais frequentes no sexo feminino, embora também afetem os homens. Crentes e não crentes andam todos muito ansiosos. Todo mundo está apressado e deseja que as coisas sejam feitas do seu jeito e no seu tempo. Até mesmo as crianças andam muito ansiosas e impacientes. Elas perguntam pela sua data de aniversário um ano antes de os celebrar. Noivas e noivos perdem quilos de peso corporal por conta da ansiedade para viver uma celebração de casamento e depois divorciar-se um mês depois. Mas Jesus, o nosso Mestre e conhecedor do coração humano, nos ensina e nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 27, qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A pergunta que não se pode ignorar é a seguinte: afinal, o que é ansiedade? Meu ouvinte, a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura, uma tensão ou pressentimento que surge sem que muitas vezes a própria pessoa consiga inicialmente indicar um motivo concreto que sustente a angústia sentida. A ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme que se encontra associada a sensações de angústia, tensão e insegurança e que, quando são frequentes, tornam-se intensas e intoleráveis, causando mal-estar significativo, conduzem a doenças. A pessoa que sofre de ansiedade sente-se angustiada, ameaçada, bloqueada e pode inclusive dizer ter maus pressentimentos, mas muitas vezes sem conseguir identificar o motivo que o leva a sentir-se desta forma. Todos nós sabemos que todas as ciências que lidam com a saúde humana irão nos apresentar uma série de razões, causas e tipos de ansiedade. Deixemos que a ciência continue sua especulação até que chegue ao cerne da verdade. Mas o certo mesmo é que o meu texto começa proibindo: não andeis ansiosos de coisa alguma. É como se Paulo estivesse dizendo a seus leitores já ansiosos que eles deviam parar de viver ansiosos, ou não mais andar ansiosos de coisa alguma. Repare a abrangência desta proibição. A Bíblia sabe que por tudo e por nada o homem vive em preocupação. A preocupação gera insegurança. Insegurança questiona a fé e uma fé que questiona cede lugar à ansiedade. A ansiedade, por sua vez, irá gerar medo. O medo dará luz ao estresse e, diante de tudo isso, a nossa qualidade de vida, a todos os níveis, sofrerá uma influência direta. Jesus até enumerou as fontes que podem fazer jorrar a água da ansiedade no leito de nossas almas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 e seguintes, está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas palavras de Jesus são a expressão de uma bondade inerente à natureza de Deus. Só um Deus bom e perfeito pode garantir total confiança e segurança. Uma vez alguém contou de um homem que foi à procura de serviços de um quimbandeiro para conservar seu lugar de chefia. Ele era obrigado a ir visitar este quimbandeiro de 3 em 3 meses para fazer a atualização do suposto poder e do feitiço. Certo dia, o que ele temia aconteceu. O chefe acordou mal disposto e começou a exonerar toda a gente. O cliente foi correndo para o seu quimbandeiro para saber o que havia acontecido. A resposta que obteve é que as raízes usadas na última sessão de reforço já se encontravam caducadas. Mas não é assim com o nosso Deus. Se Ele diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, precisamos obedecer a sua palavra e crer. E crer que esta palavra possui poder para realizar conforme o desígnio de todo o decreto de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui está o perfeito remédio para qualquer tipo de ansiedade. O que está sendo ensinado aqui? Repara que é muito reconfortante. Primeiro, o autor aceita a realidade e a possibilidade da ansiedade. Não andeis ansiosos. Depois, o autor sagrado reconhece que tudo pode gerar ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. De seguida, surge o reconhecimento de um caminho ideal e mais seguro. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Afinal, é diante de Deus e por meio da oração que achamos remédio para a ansiedade. A sociedade continuará vivendo sob grande pressão e ficaremos sempre expostos a todas as condições necessárias para que vivamos de forma ansiosa. Por isso, então, podemos dizer de modo seguro: orar pouco aumenta a ansiedade e faz doer o coração. Sim, meu ouvinte, as nossas petições geram ansiedade e a oração é o escape para isso. Nós não oramos para que Deus fique sabendo e então nos responda. Nós oramos para confirmar que confiamos nele e de modo desesperado e sério. Amigo ouvinte, de que você anda ansioso? Por que razão você anda tão preocupado se você não é capaz de obrigar as horas a correr e a noite a passar mais depressa? A melhor coisa que devemos fazer é confiar. Confiar que o nosso tempo para nada serve, quando cremos que Deus é atemporal e que todo o propósito debaixo do céu tem seu tempo e que o próprio Deus é o nosso tempo. Se Deus é o seu tempo, então viva o presente trabalhando com diligência. Aceite o passado com resignação e olhe para o futuro com um sorriso no rosto. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, te fará sorridente e feliz. E você será uma fonte de alegria para todos os que estão à sua volta. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.